Salve, salve galera! Bem-vindos à nossa terceira aula de Sociologia. Aula essa onde eu, professor Alex, quero conduzi-los na reflexão sociológica, sobretudo quando nós falamos de conceitos sociológicos relativos à cultura. Esses conceitos que vêm aderir ao nosso conhecimento, vêm aderir ao nosso modo de ser também, e nos colocam diante da sociedade na construção da nossa sociedade. Ou seja, mais do que entender a sociedade em que nós estamos inseridos, é também uma forma de nós agirmos, refletirmos e compreendermos também as nossas ações e estimularmos novas ações. Vejam só, nessa aula de hoje, então, a gente vai buscar estudar e entender a questão dos símbolos, esse processo que só o ser humano tem. Esse processo de criar símbolos, de dar características próprias aos símbolos. Por isso, a nossa aula de hoje, nós estudaremos de modo mais aprofundado o significado dos símbolos na cultura. Vejam só, olhem para a imagem. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam refletir sobre essas duas imagens. Se eu apresento elas para vocês ou para qualquer outra pessoa, para quem está me acompanhando de qualquer lugar do nosso país, será que elas representam a mesma coisa para todo mundo? O que esses dois símbolos significam? O que esses dois símbolos ordenam? O primeiro e o segundo, será que eles têm a mesma validade? Será que eles são a mesma coisa? Será que nesse momento, se uma pessoa vir de outro país, consegue compreender esses símbolos? É um processo legal para que a gente comece, então, a perceber que a simbologia, os símbolos, são muito ricos e são muito profundos. Eles são frutos do processo humano. Eles são produtos dos seres humanos. Quando eu coloco aqui para vocês a linguagem egípcia, que foi descrita ao longo das histórias, olha só como essa linguagem difere da nossa. Olha só como esse processo simbólico ele é rico. É difícil você parar para pensar que existe uma mensagem ali, mas existe. É difícil você começar a perceber, poxa professor, mas parece que está tão distante de nós, é alguma coisa tão sem significado, mas para aquela cultura significou muita coisa. Os símbolos, então, além de ser produtos dos seres humanos, eles nos indicam uma forma de se comportar e de agir. Vejam só, eu vou pedir para vocês voltarem para a tela, onde nós podemos ali recordar. Olha só como essas duas imagens, elas representam formas de agir e formas de comportamento. Certamente, quando nós diferenciamos o banheiro, o local com aquela imagem do homem e de uma mulher, você sabe o que você deve fazer, o local que você deve entrar. Quando você vê um sinal vermelho parado, você como motorista ou como pedestre, sabe de que modo você vai agir, justamente pelo fato desse processo simbólico que nós temos. Ou seja, eles orientam os nossos comportamentos. E, gente, símbolos são próprios de cada cultura. Cada cultura possui o seu símbolo. Então você vê, dentro desse processo histórico em que os símbolos foram sendo criados, você pode encontrar símbolos de muitos anos atrás que talvez hoje sejam difíceis de compreender. Um exemplo, a escrita egípcia. Mas nós precisamos valorizar de modo mais adequado esses símbolos, que às vezes eles ficam um pouco esquecidos. Gente, outro aspecto importante, símbolos são formas de se comunicar. Certamente o egípcio que fez aqueles hieróglifos, ele queria expressar, ele queria comunicar alguma coisa. Veja os emotions que nós usamos nos nossos dias atuais. Eles comunicam, eles expressam um estado de espírito, um sentimento que nós temos. Veja só esse exemplo da reciclagem. Talvez há anos atrás ele não tivesse tanto sentido como tem hoje. E outra questão também, precisam passar pela naturalização, ou seja, nós precisamos estar naturalizados com estes símbolos. Se nós não estamos naturalizados com esses símbolos, eles não vão representar nada. Mas a partir do momento em que eu começo a estudar, entender, compreender esses símbolos, eu trago esse processo para a minha vida e passo realmente a entendê-los como tal. Bem, símbolos podem ser palavras. Veja só,
como as palavras elas são simbólicas. Por que elas são simbólicas? Muitas vezes nós usamos as palavras e elas trazem à nossa mente, elas fazem com que nós imaginemos algo que na concretude não está presente. Por exemplo, quando eu falo para vocês, o carro branco está parado na garagem. Você consegue imaginar um carro branco parado na garagem. É claro que muitos vão imaginar uma garagem diferente, uma garagem de determinada forma, um carro de determinada forma. Mas, uma coisa interessante, a simbologia da palavra te levou a entender que existe um carro branco parado em alguma determinada garagem. Compreendemos o mundo e interagimos com os outros e com o meio. Então, olha só, além de ser um produto humano, nos ajudar a nos organizar, nos dar formas de comportamento, é a partir dos símbolos que nós conseguimos compreender o mundo, compreender a sociedade em que nós vivemos. Entender os seus símbolos, então, se torna importante para que você possa se ver como um ser social, como alguém que possui uma naturalização, uma característica própria de ser social. Os símbolos, eles têm utilidade pública. Eles orientam o público, eles orientam a conduta dos seres humanos no espaço social. Veja o exemplo da faixa de pedestre. Quando você olha para uma faixa de pedestre, você automaticamente, mais do que uma faixa pintada no asfalto ou no chão, você começa a perceber que ela está orientando a conduta. Ela orienta aonde o pedestre deve passar. E ao mesmo tempo ela orienta aonde o motorista deve parar. Se existe um entendimento da faixa de pedestre, tanto do motorista quanto do pedestre, o nosso trânsito ele se torna mais organizado. Agora, carece também o exercício de reflexão. Não convém você entender o processo do simbólico, a faixa de pedestre me dá direito de passar no meu lugar, quando você não o cumpre. Contribuem com a interação de motoristas e pedestres e impõem o pensar e o perceber, ou seja, os símbolos trazem essa imposição do que deve ser feito e de como deve ser feito. Então, se eu vou voltando aqui as imagens, vocês vão percebendo que as imagens que se apresentam, elas estão justamente dentro disso. O que deve ser feito? Elas estão nos impondo, esses símbolos estão nos impondo uma maneira de se comportar, uma maneira de interagir, uma maneira de estar de acordo com aquilo que a nossa sociedade requer, com aquilo que a nossa cultura exige. Vamos seguir. E símbolos também levam a uma profunda reflexão. Que sentido, professor, uma placa de pare pode me fazer refletir? Muito. Por quê? Ela te leva a entender se você respeita ou não respeita. Uma característica que é fundamental na nossa sociedade. Você respeita aquilo que é exigido e vai mostrar também uma necessidade de coerção. Eu preciso coagir as pessoas a pararem, porque senão ali naquele trânsito pode ocorrer acidente. Repare que eu estou pegando os símbolos mais comuns no nosso dia a dia, mas esse é um processo muito mais complexo. Existem símbolos na escola, na empresa, na sua casa, nas igrejas. Esse processo simbólico ele é muito importante para que a gente possa se entender e se colocar no mundo. Se você vai para uma igreja e você vê um crucifixo, você vai perceber que aquilo ali é mais do que um instrumento de tortura. Ele representa algo mais. Ele dá às pessoas uma forma de agir, uma forma de ser. E daí nós entramos na ideia da metáfora do símbolo. Isso daqui eu acho super fantástico. Dê uma olhada nessas imagens aí. Ó. Os símbolos carecem de uma interpretação do sentido que está escondido em suas aparências. Ou seja, os símbolos trazem dentro de si, trazem escondidos na sua participação simbólica a mensagem que eles querem transmitir. Imagina que quando eu faço o desenho de um coração partido e tento me expressar, eu estou querendo dizer uma coisa. Aquele símbolo de um coração partido é mais do que um órgão nesse momento. Ele representa o meu estado de espírito. Ele mostra que talvez eu não esteja tão bem. Ele demonstra que eu estou passando por um momento conturbado, um momento ruim. Ou quando eu coloco um coração que não está partido, eu represento e tento me expressar para outra pessoa um sentimento que eu trago junto de mim, que eu tenho no mais profundo do meu ser. Então vamos refletir? Como seria a nossa vida sem os símbolos? Imagina uma vida onde você não pudesse simbolizar, nem por meio de palavras, nem por emotions, nem por placas de trânsito, nem por desenhos, por nada.
Imagine uma vida descaracterizada de símbolos. Imagine uma vida onde você não pode se expressar através de símbolos. Como seria essa vida? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Uma vida onde os símbolos eles não fizessem mais parte da nossa sociedade. Ou uma vida onde os símbolos não tivessem mais sentido, ou que de fato eles nem existissem. Seria possível vida sem esse processo simbólico? Seria possível uma vida sem esse processo onde os símbolos eles vão ganhando uma caracterização toda especial na medida em que o ser humano vai interagindo com ele? Vejam só a simbologia do coração que eu colocava para vocês, justamente isso. A gente usa o processo de um órgão carnal, um órgão que é essencial para a nossa vida, para representar outra coisa. E se eu não pudesse usar mais esse tipo de símbolo? O que eu colocaria no lugar? De que forma eu expressaria aquilo que eu estou sentindo? Vou deixar para vocês a atividade da página 64, uma atividade de start. Ela é importante para que a gente possa iniciar nesse primeiro processo, nesse primeiro aprofundamento de conceitos, onde vocês vão realizar ali o exercício, que precisa vir e ser derivado de uma leitura profunda, de uma análise atenta do texto que precede a própria questão. Procure refletir, procure pensar, procure entender. Mais do que decorar símbolos, é compreender a sua lógica e, sobretudo, reconhecer o valor que os símbolos têm na nossa vida, que os símbolos têm na nossa sociedade. Eu agradeço e espero vocês. Até a próxima aula.